Capítulo 111, A pregação do Big Boss. O ônibus durante a hora do rush sempre estava lotado. Se tiver sorte, você poderá ficar parado sem ser esmagado, mas, nesta ocasião, quase não resta espaço para manobra. Como resultado, a estatura insignificante de Shirk foi forçada a um aperto, como um hamster indefeso preso em uma armadilha. Ela está chorando e soluçando por dentro por sua incapacidade de fugir. Se Duncan não tivesse visto com seus próprios olhos como ela destruiu uma sala de cultistas com um cachorro na mão, ele certamente teria acreditado naquele ato inocente e inofensivo. Ele lentamente se espremeu para o lado de Shirley e usou sua própria figura adulta para abrir um canto para os dois conversarem. Infelizmente, isso não foi retribuído com um olhar de agradecimento, apenas com mais tremor e medo naquele rosto. De que você tem tanto medo? Ele pergunta enquanto olha para baixo. Não vou comê-lo vivo. Shirley gritou. Você, realmente quer me cozinhar primeiro? Duncan. Ele provavelmente poderia adivinhar por que a garota estava com tanto medo, afinal, Dog tinha visto parte do verdadeiro ele, sob seu disfarce humano. Sem dúvida, a outra parte transmitiu a terrível descoberta à garota e deixou uma profunda impressão nela. Duncan não tinha ideia de que tipo de imagem de Lorde Demônio ele tinha na mente de Shirley, provavelmente o mesmo tipo que um capitão de barco teria ao encontrar os desaparecidos no mar. Normalmente trata-se de escrever um testamento às pressas para deixar algumas últimas palavras para a família, mas mesmo isso era um desejo ilusório porque tal testamento normalmente afundaria no fundo do mar. Esse cachorro está com você agora? Duncan pergunta depois de relembrar sobre o cão escuro que deveria estar em algum lugar. Ah, cachorro geralmente se esconde em um lugar onde os outros não podem ver. Shirley engoliu em seco e respondeu sem cooperar, depois baixou a voz novamente, mas ele sabe o que está acontecendo aqui comigo. Aspas. Ah, vou dizer olá então. Duncan assentiu, eu ainda tinha muitas perguntas quando você partiu da última vez. Assim que essas palavras saíram, ele sentiu Shirley estremecer um pouco mais como um coelho assustado. Relaxe, Duncan suspirou impotente. Ele parecia ter sentido vagamente um olhar estressado vindo da sombra da garota. Não há necessidade de ficar tão tenso perto de mim quando falo. Não tenho má vontade em relação a você e Dog. Isso, é bom saber. Shirley assentiu rigidamente. Então, como se quisesse parecer deliberadamente mais relaxada, ela tenta encontrar um assunto até que seu olhar pousa no ombro de Duncan. Você não trouxe sua pomba com você desta vez. Animais de estimação não são permitidos no carro, disse Duncan casualmente, e eu o deixei ir caçar. Deixar a pomba sair para caçar. Shirley olhou para Duncan estupefata. Sem palavras, a garota assentiu veementemente. Ah, certo, você está absolutamente certo. A pomba é bastante adequada para a caça, já que seus olhos podem ver muito enquanto voam. A linha de pensamento de Shirley começou a se desviar de maneiras estranhas, a ponto de ela nem saber mais o que estava dizendo. Por fim, foi a voz do condutor vinda da frente da carruagem que interrompeu a divagação. Sexto quarteirão. Quem está saindo do ônibus? Quando o grito do condutor veio, Shirley ficou obviamente aliviada ao se levantar no resgate. Ela gritou de volta para responder ao condutor e avançou enquanto se certificava de se despedir de Duncan. Estou saindo aqui. Foi ótimo ver você de novo hoje. Então, antes que ela pudesse terminar de falar, a pobre criança viu Duncan também se apertando com um rosto que parecia um demônio brincando com uma alma. Vou parar aqui também, Duncan disse inexpressivamente. Shirley instantaneamente assumiu uma expressão contorcida no rosto. Saber que seria inapropriado dizer que ela não queria sair do carro agora seria impossível. O grandalhão poderia estar pregando uma peça nela, mas ela realmente não queria testar a teoria. A garota preencheu sozinha as partes que faltavam e ficou mais assustada do que nunca. Quando o condutor começou a incentivá-los a descer após o atraso, ela encolheu o pescoço e começou a marchar em direção à saída com um olhar de morte. Espere um minuto, garoto, você comprou uma passagem? O maestro pergunta de repente do nada.
Shirley ficou atordoada por um momento, olhando para o condutor de uniforme azul escuro com certa descrença. É claro que a moça nunca esperou que alguém lhe pedisse passagem, o que não passou despercebido ao condutor. Você não comprou passagem, agora me lembro. Eu conheço essa criança. Ela pode ter perdido a passagem. A voz de Duncan veio de repente do lado. Vou comprar uma para ela. A condutora virou a cabeça para olhar para Duncan com desconfiança e depois para Shirley com uma expressão cética. No final, ela apenas assentiu e aceitou esse acordo, já que não era da sua conta bisbilhotar. Está bem então. Duncan tirou algumas moedas para compensar Shirley antes de seguir o outro grupo para fora da carruagem até uma velha estação vazia. O ônibus inteiro estava lotado de passageiros, mas apenas os dois desceram no 6º quarteirão. Duncan primeiro examinou os arredores, mas o que viu foi apenas a cena mais comum do bairro do centro da cidade. Embora os edifícios circundantes fossem mais antigos e não houvesse muitos pedestres na calçada perto da estação, ela não estava tão completamente dilapidada como ele imaginava. As antigas lojas de fachada também abriam como seria de esperar normalmente, e os poucos pedestres também caminhavam pelas ruas com uma vibração pouco frequente. No geral, é um bairro isolado e subdesenvolvido, mas nada de estranho ou fora do normal. O acidente com vazamento na fábrica ocorrido aqui há 11 anos parece ter deixado alguns efeitos residuais. Ainda assim, a extensão do impacto não é tão séria quanto eu pensava. Depois de dar uma olhada geral ao redor, Duncan desviou o olhar e voltou para Shirley novamente. A garota não tentou nada depois de sair do carro, apenas ficou parada ali, imóvel, como um pequeno animal preso em uma gaiola. Verdadeiramente uma pessoa que desistiu de resistir e deixou isso nas mãos do destino. Duncan não pôde deixar de rir ao ver a aparência bem comportada e inofensiva da outra parte. Se ele não tivesse sido batizado pelo heroísmo combativo dessa garota violenta, ele poderia realmente ter ficado cego por sua aparência inofensiva. Ele balançou a cabeça para descartar os pensamentos engraçados. Então por que você está visitando o 6º quarteirão? Shirley imediatamente se endireitou. Eu ouvi dizer que tem uma bela vista. Duncan olhou a garota de cima a baixo. Eu queria perguntar desde antes. Você está fingindo ser bem comportado, certo? Eu não estou fingindo. Shirley ficou ainda mais ereta do que agora. Sempre fui muito bem comportada. Duncan balançou a cabeça, não querendo apontar o quão ruim era a atuação da criança. Virando-se para olhar para a rua distante, ele falou em um tom aparentemente casual. 11 anos atrás. Houve um vazamento de fábrica aqui. Dizem que os cultistas estavam por trás do acidente. Shirley piscou confusa. Por que você mencionou isso de repente? Suficiente. Por que bancar o tolo? Você estava perguntando sobre o evento de 11 anos atrás, durante a reunião com aqueles suntistas. Duncan lançou um olhar de soslaio para verificar a reação dela antes de avançar. Este é o lugar onde ocorreu o vazamento, de qualquer maneira, de acordo com os registros oficiais. Shirley ficou atordoada por um momento, depois rapidamente acompanhou o ritmo do homem que vinha de trás com aquelas perninhas curtas. Você também está investigando o assunto de 11 anos atrás. Parece que depois de confirmar que o grandalhão realmente não come gente, pelo menos não por enquanto, e que os dois lados têm o mesmo propósito, ela também ficou um pouco mais ousada. Isso mesmo, estou um pouco interessado. Duncan acena com a cabeça evasivamente para parar apenas alguns passos depois. Virando-se para olhar para Shirley com uma expressão curiosa, você costuma fugir das feiras de ônibus. Shirley literalmente deixou cair o queixo. Duncan soube o que estava acontecendo assim que viu a expressão da garota. Balançando a cabeça, não é bom evitar pagar a passagem. Shirley quase chorou ao ouvir isso. Ela já recebeu um sermão de dog no passado, do tio e das tias do vizinho e até da polícia da cidade, mas ela nunca teria imaginado que um dia receberia um sermão de uma entidade maligna semelhante a um deus sobre uma passagem de ônibus. Quando os figurões das sombras se tornaram tão importantes e poderosos este ano? Fim do capítulo.
Capítulo 112, Randall Street. A calma temporária enquanto os dois caminhavam juntos não trouxe nenhuma paz à mente de Shirley, em vez disso, só causou mais medo e depressão. A garota sabia que a emoção não era inteiramente dela, mas sim de cachorro, que permanecia escondido na sombra. O cachorro está assustado e, como resultado, suas emoções interferem no corpo hospedeiro de maneira simbiótica. Para aliviar o sentimento opressivo desse silêncio, ela murmurou em voz baixa: na verdade, eu não teria sido pega no passado por me esquivar da passagem de ônibus. O cachorro vai me ajudar a me esconder e passar pelo condutor. Você quer dizer o disfarce que aquele cão negro fez para você? Duncan ergueu as sobrancelhas, lembrando que Shirley havia usado algum tipo de poder de disfarce durante a aventura no covil do culto. Pela aparência das coisas, essa habilidade tem o poder de confundir a percepção cognitiva de alguém. Não parece nada confiável. Da última vez você também foi pego, e agora desta vez, o condutor também percebeu. Shirley imediatamente quis protestar contra a opinião, mas sabia que não devia discutir. Em circunstâncias normais, o disfarce dela e de Dog não falharia, mas quando perto de um ser aterrorizante e horripilante como Duncan, é natural que algo dê errado devido à imensa interferência. Reprimindo o ressentimento de saber que seus poderes não são confiáveis, Shirley força uma risada seca e acena com a cabeça. Hahaha, você está certo, você está absolutamente certo. Duncan balançou a cabeça, sem se importar com o que a criança tinha em mente. Mudando de assunto novamente, por que você está prestando atenção ao acidente de 11 anos atrás? Shirley de repente ficou em silêncio, como se não quisesse responder por instinto. Então, franzindo os lábios, a garota percebeu que não adiantava esconder a verdade antes de ser do subespaço. Na verdade, não é nada de especial. Só estou tentando entender coisas relacionadas aos meus pais. Depois de falar, ela rapidamente acrescentou: uma existência como você deve achar esse assunto chato. Eu sei, o apego mortal é estúpido aos seus olhos. Não, eu entendo, Duncan interrompeu a garota antes que ela pudesse prosseguir. Ter laços com sua família é importante. Uma vez dito, ele ficou mais sério para enfatizar que não estava mentindo. Então seus pais estavam envolvidos com o vazamento naquela época? Ou eles foram atraídos para a bagunça ao serem atacados pelos cultistas? Shirley olhou para Duncan com alguma surpresa, sem entender muito bem por que um chefe como ele simplesmente não a comia e demonstrava tanta compaixão. Dando um aceno honesto, eles desapareceram há 11 anos, ok, dizer que estão desaparecidos é um pouco pretensioso, eles realmente morreram em vão. Depois, só sobramos eu e Dog. A voz da garota enfraqueceu e se transformou em um murmúrio ao relembrar essas lembranças desagradáveis. Felizmente, Duncan teve um bom senso ao deixar a atmosfera se deteriorar ainda mais, como você e Dog se conheceram. Esses suntistas dizem que você é um seguidor da seita Aniquilação. Todos os crentes como você invocam demônios das sombras. Não sou seguidor dessa seita ou de qualquer seita. Eu só acredito em mim mesmo. Os reflexos de Shirley gritaram em negação, mas rapidamente corrigiu seu volume para um nível culto e educado novamente. Eu e Dog, nos conhecemos há 11 anos. Duncan parou de repente e olhou nos olhos de Shirley, 11 anos atrás. Então, foi depois do chamado vazamento de fábrica. Shirley parou rapidamente, abaixou a cabeça e explicou: não consigo me lembrar dos detalhes, e Dog também disse que também não consegue se lembrar. Ele pode ter sido convocado por algum discípulo da Aniquilação, mas a pessoa que o convocou deve ter sido morta pelos guardiões da Igreja da Tempestade. Então, antes que eu percebesse, eu estava inexplicavelmente amarrado a Dog como parceiros. Shirley definitivamente escondeu muitos detalhes sobre o quão vaga ela fez a história parecer. Mesmo assim, Duncan não pretendia bisbilhotar mais, já que é normal se autopreservar. Diante de uma força irresistível como ele, já é pedir muito que a criança confie tanto sem tortura e coisas do gênero.
Duncan balançou a cabeça para descartar o sentimento desagradável que sentia por causa da triste história e virou-se para olhar ao redor. Pelo que percebeu, além do fato de haver poucos moradores no bairro, há um detalhe marcante de falta de crianças e jovens. Não há crianças brincando na estrada, apenas idosos e pessoas de meia idade andam por aí. Esses bairros antigos são todos assim. Shirley deu como certo e não achou isso deprimente. Aqueles que têm habilidade se mudaram para a área de Crossroads. Os que permaneceram eram demasiado velhos ou demasiado pobres para pagarem uma habitação melhor. Além disso, não há escola por aqui, então as crianças não ficariam aqui a menos que quisessem passar 1 ou 2 horas viajando para outros distritos todas as manhãs. Ao ouvir a análise cuidadosa de Shirley, Duncan apenas assentiu evasivamente. Ele poderia se identificar totalmente com a situação. De volta à terra, muitos pais deixavam os filhos no campo enquanto trabalhavam na cidade para economizar nas despesas. Percorrer longas distâncias para frequentar a escola era uma norma para quem não tinha apoio financeiro. Enquanto pensava, o olhar de Duncan de repente notou um velho de cabelos grisalhos sentado em frente a uma loja mais próxima deles. O veterano estava tomando sol e não se preocupou em esconder sua intriga para os estranhos que decidiram visitar seu bairro. Bom dia, Duncan cumprimentou o velho depois de se aproximar. Somos do 4º quarteirão. Importa-se se lhe fizermos algumas perguntas. Como chegamos à igreja local? Ele realmente não se importava onde ficava a igreja. Isso é apenas uma desculpa para iniciar uma conversa. Igreja. A igreja está fechada há algum tempo. Deus sabe para onde a freira fugiu. O velho que tomava sol se recuperou um pouco da preguiça e endireitou as costas. É estranho e raro encontrar alguém de fora disposto a vir aqui. Qual é o seu propósito para esta visita? Estamos aqui para ver um amigo, Duncan disse casualmente. É tão raro alguém vir aqui. Por que é que? É aquela maldita fábrica, claro. O velho reclamou indignado, aparentemente insatisfeito com o estado de abandono do bairro. Quantos anos já se passaram? A fábrica ainda está naquele estado dilapidado, então é óbvio que todos evitariam esse lugar. Ninguém vai se arriscar em uma área poluída. Duncan e Shirley trocaram olhares, surpresos com a resposta clara. Mas li num jornal velho que foi limpo, não foi? É o que diz o jornal. A prefeitura também disse que vai revitalizar a zona industrial aqui também. O velho bufa e bufa de descontentamento. E os resultados? A zona oeste da cidade está piorando a cada dia, e nossa fábrica ainda está em ruínas. Deixe-me dizer, esta área costumava estar cheia de vida quando a fábrica ainda estava funcionando. Nosso 6º distrito estava entre um dos bairros mais ricos que você pode encontrar na Cidade Baixa, e agora as coisas estão na sarjeta. Assim que começou seu discurso de reclamações, o velho não quis parar porque é raro encontrar 2 estranhos dispostos a ouvir. Felizmente Duncan não pretendia ficar sentado esperando. A propósito, notei que não há crianças neste lugar. Todos os jovens se mudaram. Mover? Ninguém se muda daqui a anos. Você acha que os aluguéis nos outros bairros são tão acessíveis? O velho balançou a cabeça. Não há jovens por perto porque não tivemos nenhum filho novo e todos os jovens daquela época cresceram. O velho suspirou, lamentando o quão longe sua casa havia caído. Este lugar não nasce uma criança há 11 anos. Shirley exclama. 11 anos sem um recém-nascido. Os olhos de Duncan finalmente se arregalaram de surpresa. Você tem certeza? Você acha que estou mentindo? Vivi aqui a maior parte da minha vida. O velho revirou os olhos. Se eu disser que não há, então não há. Isto tudo é por causa daquele vazamento na fábrica. A terra perto dela está poluída. Duncan não falou e lentamente endireitou sua postura com uma nova luz em seus olhos. Ele tem certeza de que algo está errado neste lugar agora. Ao lado dele, Shirley ainda estava cada vez mais desconfiada do lugar e pressionava por mais informações sobre a fábrica. No entanto, o veterano parece ter perdido a paciência. Acenado com a mão irritado, ele murmura outra série de reclamações enquanto pula a resposta desejada pela garota.
É hora de ir, disse Duncan a Shirley de repente, distraindo a garota mal-humorada de atacar o velho devido ao tumulto. Obrigado, senhor, por falar conosco. Oh, de nada, o velho acenou com a mão, tenha cuidado e ande devagar. Fim do capítulo. Capítulo 113, Procurando por Fogo. Shirley parecia um pouco ressentida ao caminhar na estrada, porque aquele velho não respondeu à minha pergunta. Quando falei com ele, ele agiu como se não tivesse me ouvido. Ser baixinho é tão desvalorizado. Acho que o principal motivo não é que você seja baixo, mas que continue perseguindo outras pessoas para perguntar sobre a fábrica. Duncan virou ligeiramente a cabeça e olhou para a garota. Em vez de perder tempo com um local que não está disposto a cooperar, não seria melhor ver a fábrica com seus próprios olhos? Shirley franziu os lábios e não disse mais nada porque a fábrica que havia sido abandonada há 11 anos já estava à vista no final da rua. Na zona urbana baixa, muitas fábricas estão localizadas perto das áreas residenciais ou separadas das áreas residenciais apenas por um muro. A limitada extensão de terra e o bloqueio do mar sem limites condenaram os planejadores urbanos a serem incapazes de poupar terras suficientes para a instalação de instalações industriais. Como resultado, o conceito de relocalização industrial e reassentamento suburbano não existe neste mundo. Além disso, a maioria das pessoas neste mundo não tem tempo para considerar os riscos para a saúde que a poluição industrial traz. Para o público em geral, a melhoria da segurança das cidades-estado provocada pelo desenvolvimento da tecnologia moderna era obviamente mais importante em comparação com os riscos trazidos pelas fábricas, lâmpadas a gás, poder de fogo pesado, redes de vapor, poções e navios mecânicos. Estas coisas aumentaram a população da nova era da cidade-estado quase 3 vezes em comparação com a era antiga. Qualquer pessoa que compreenda o mecanismo de funcionamento do mundo moderno poderá perceber claramente o facto de que as fábricas são a base e o sangue da civilização moderna. Há muito tempo é impossível separar-se da cidade-estado. Na verdade, de acordo com o livro de Nina, estas fábricas e instalações nem sequer estavam agrupadas na Cidade Baixa. Embora os urbanistas estejam fazendo o possível para transferir as instalações que são muito perigosas para os limites da cidade-estado, algumas coisas ainda precisam ser instaladas no coração da cidade. Veja a torre cineira e o núcleo central de vapor, por exemplo. São todas máquinas essencialmente enormes, contendo energia aterrorizante e grande risco, mas ainda precisam ser colocadas próximas à catedral principal. Nos livros didáticos de engenharia e mecânica de Nina, os autores do livro têm uma explicação especial para isso. As pessoas têm que dotar o vapor sagrado de santidade e confiar no poder da catedral para garantir o tempo da torre do relógio. As máquinas não são apenas máquinas, são também o coração sagrado e puro que sustenta o funcionamento da civilização moderna. As pessoas deveriam colocar esses aços puros onde os deuses vigiam para evitar que as sombras do subespaço poluam seu óleo e parafusos. Enquanto Duncan se lembrava do que leu no livro de Nina, o homem não pôde deixar de suspirar por dentro. Este mundo estranho e ultrajante está constantemente desafiando minha visão de mundo. Eventualmente, ele e Shirley chegaram fora da fábrica abandonada. Não há nada mais do que um muro desmoronado servindo de barreira entre as residências, mas o mais impressionante é que o perímetro ao redor da fábrica era um terreno baldio. Nada estava crescendo aqui, nenhuma grama, nenhuma planta, nem mesmo sinais de insetos rastejando na terra. Num local onde cada centímetro de terreno valia o seu peso em ouro, não faz sentido deixar este terreno descuidado. A cicatriz de 11 anos atrás deveria ter sido reparada depois de tanto tempo. É estranho que tenha ficado neste estado decrépito. A terra na cidade-estado deveria ser muito preciosa, disse ele pensativamente enquanto estava na beira da terra árida, não é razoável deixá-la assim. Aquele velho não acabou de explicar por quê. A poluição ainda não foi limpa, Shirley não pareceu perceber o quão errado isso era. Algumas poluições só podem ser curadas com tempo e paciência. Talvez, Duncan balançou a cabeça, não concordando totalmente com a opinião.
Depois, ele desviou o olhar entre uma série de canos e tanques na beira da fábrica, tentando restaurar a aparência original do acidente que irrompera aqui em sua mente. Ele viu que várias seções haviam se rompido e a base de um tanque desabou, dando à cena a impressão de uma fera esmagando os prédios. A julgar apenas por essas imagens, parece bastante provável que tenha havido um vazamento aqui. Mas Duncan ainda franziu a testa. O velho que tomava sol disse que a poluição residual ao redor da fábrica contaminou o sexto quarteirão, fazendo com que não houvesse recém-nascidos nos últimos 11 anos. No entanto, não havia sinais de alerta ao redor da fábrica, nem patrulhas e guardas no local. Isso não fazia sentido se a poluição representasse tanto perigo. Embora não fosse uma anormalidade significativa, esses pequenos detalhes ainda o intrigavam. Estamos realmente entrando? A voz de Shirley soou de lado e seu rosto parecia um pouco nervoso. Pode haver poluição real aqui. Cachorro não pode lhe dar alguns conselhos. Duncan olhou para Shirley. Este lugar está deserto e você pode deixar aquele cão escuro sair para respirar. Não acredito que você esteja realmente com medo da chamada poluição aqui. A tensão em seus olhos é muito falsa. Evitando o olhar de inspeção de Duncan, Shirley levantou a mão e concordou. Ok, o principal motivo é que a condição de Dog não é muito boa. Assim que a garota terminou de falar, o som crepitante das chamas soou, seguido por uma chama negra se espalhando por seus braços até cobrir metade do corpo. As chamas se condensaram em correntes depois, e a figura de um cão de caça se materializou na fumaça e nas chamas no final das correntes. Duncan observou o processo com curiosidade, e só depois que Cachorro apareceu ele sorriu e acenou para o cão. Faz muito tempo que não vejo o Cachorro, você fugiu bem rápido da última vez. Estávamos com pressa, não leve isso a sério. O cão apertou o rabo assim que apareceu e, quando ouviu a voz de Duncan, todo o seu corpo ficou meio centímetro mais curto. Ele está abaixando cuidadosamente a cabeça enquanto tenta contrair os membros. Você tem alguma ordem? Sou bom em muitas coisas, pegar um prato, varrer o chão e persuadir uma criança. Eu posso fazer muito. Antes que o cão escuro pudesse terminar de falar, Shirley já havia coberto metade do rosto ao lado dele. É como se ela estivesse insinuando que encontrar alguém mais covarde do que ela aqui é constrangedor. Por outro lado, Duncan não pôde deixar de rir desta divertida exibição. Erguendo a mão, aponta para a fábrica em frente. Não tenho encomendas. Eu só quero emprestar seus olhos um pouco. Você é capaz de ver o que os outros não conseguem, certo? Dê uma olhada naquela fábrica e me diga o que há de errado com ela. Oh, meus olhos são suficientes para merecer sua atenção, hehe. Dog imediatamente começou a bajular, sem esquecer de explicar suas descobertas. Na verdade, já faz um tempo que estou observando a fábrica e não vi nada, o mesmo de antes, um abandonado. A voz de Dog parou abruptamente, e então ele mudou sua postura para uma postura ameaçadora enquanto emitia um rosnado baixo. Mas tão rápido quanto ficou alarmado, Cão olhou para cima com um aceno confuso de cabeça. Parecendo confuso, vendo essa situação, Shirley ficou um pouco nervosa. Cachorro, o que você viu? Eu não sei. Por um momento, pareceu-me ver um incêndio. Parecia ser um grande incêndio, saindo da fábrica como uma onda enorme, mas desapareceu em um piscar de olhos. A voz do cão estava cheia de dúvidas, mas Shirley ficou entusiasmado. Tem certeza você viu o fogo? Realmente um grande incêndio. Dog balançou sua enorme cabeça esquelética. É apenas um flash fugaz de uma imagem. Talvez seja uma ilusão. Eu sou um demônio das sombras. É normal ter ocasionalmente uma pequena alucinação e ser mentalmente anormal. Mas o fogo é diferente. Shirley disse apressadamente. Procuramos por tanto tempo e finalmente encontramos a pista que levava àquele grande incêndio. Não há dúvida sobre isso, Cachorro deve estar aqui. No meio das palavras emocionantes de Shirley, ela de repente sentiu uma mão grande pressionando seu ombro. Tensando em uma rocha dura, ela lentamente se vira para a fonte, onde o Senhor
Duncan a observa silenciosamente. Por que você reagiu tão fortemente ao fogo? Duncan olhou nos olhos de Shirley e perguntou lentamente. Shirley abriu a boca, não é nada. Você também está procurando por um incêndio de 11 anos atrás, não é? Duncan não se importou com a tentativa da garota de mudar de assunto. Ele já havia pensado em algo devido à reação anormal de Shirley agora há pouco. Um incêndio que não existe em nenhum registro oficial, mas você o experimentou pessoalmente, certo? O corpo de Shirley enrijeceu um pouco mais enquanto ela engole em seco. Como você pôde? Eu também estou procurando por isso. Duncan sorriu, parece que vim ao lugar certo. Fim do capítulo. Capítulo 114, Os rastros apagados. Em frente à fábrica dilapidada e abandonada, o cão escuro, olhou para a fábrica desabada com aquelas órbitas vazias, como se tentasse observar as ruínas do mundo real de outra dimensão. Shirley ficou ao lado de seu parceiro com uma expressão nervosa. Só quando teve certeza de que Duncan não iria comê-la é que ela perguntou ao cão: cachorro, não há realmente nenhuma poluição residual aqui? Se você está se referindo a vazamentos químicos, no termo geral do que as pessoas pensam, então não se preocupe, não há nada disso. A poluição foi eliminada há muito tempo. Uma voz rouca e profunda veio da garganta do cão. Mas se for poluição, no sentido sobrenatural do campo, então não posso dizer. Você encontrou algo? Duncan perguntou ao lado. Não, na verdade não. Dog abaixou ligeiramente a cabeça. Acabei de ver um fogo, de um momento, mas agora não há nada. Pode ser apenas algum tipo de reverberação, uma memória deixada pelas ruínas e congelada no tempo. Muitos poderes sobrenaturais deixam rastros semelhantes no mundo real, mas para descobrir que tipo de poder sobrenatural é, tenho medo teremos que entrar e dar uma olhada. Então vamos entrar. Duncan assentiu e caminhou em direção a uma abertura na cerca abandonada. Vocês dois sigam atrás de mim. Shirley hesitou, mas ainda assim deu um passo à frente para segui-la. Por outro lado, Cachorro balançou a cabeça de um lado para o outro para dizer a si mesmo que isso era real. Então, enquanto seguia também com as correntes chacoalhando devido ao movimento, ele curiosamente perguntou com cautela: por que você também está interessado no que aconteceu há 11 anos? Ah, claro, só estou perguntando por curiosidade. Uma pessoa grande como você deve ter seus próprios planos em mente. Por que estou interessado? Duncan interrompeu o cão. Não fique tão nervoso na minha frente. Isso me deixa desconfortável. Ah, ok, não estamos nervosos. Ao ouvir a resposta obviamente nervosa da outra parte, Duncan apenas balançou a cabeça, desamparado. Em seguida, mudando seu olhar para Shirley com um olhar curioso: você tem um grande incêndio na memória, mas só você consegue se lembrar desse incêndio, certo? Shirley assentiu. Ela já havia percebido algo a essa altura. Com base na sua atitude, você também sabe sobre aquele incêndio, certo? Então aquele fogo realmente existiu, não foi? Sim, eu sei. Então estou ainda mais curioso agora para saber quem apagou os vestígios da existência daquele fogo. Duncan assentiu levemente em confirmação. Ao mesmo tempo, sua mente também estava cheia de pensamentos. Ele nunca pensou que as coisas se desenvolveriam de forma tão coincidente, nem esperava que houvesse uma terceira pessoa na cidade-estado de Plende que soubesse do incêndio, além dele mesmo, e Nina. Seu encontro casual com Shirley, a investigação conjunta entre os dois lados, o fogo que foi apagado, a alucinação de Dog agora há pouco, todas essas coisas parecem ser unidas por forças invisíveis, assim como planetas girando em torno do Sol. Essa sensação de estar sendo manipulado por forças invisíveis já o deixou vigilante. O livro de Nina descreveu aproximadamente algum senso comum no campo transcendente e mencionou que anomalias ou visões poderosas muitas vezes têm o poder de interferir no desenvolvimento da realidade. Por exemplo,
pode até levar a certos eventos, como tecer roteiros em uma peça. Além disso, se houver muitas coincidências, não será mais uma coincidência. Todas essas pistas são presságios com os quais devemos ter cuidado, o que muitas vezes significa que uma pessoa envolvida foi afetada por uma anomalia ou visão sem o seu conhecimento. Diante deste impulso e influência invisíveis, meu fogo fantasma é efetivamente inútil. Pensando nisso, ele não pôde deixar de dar uma olhada rápida em Shirley. A menina e o cachorro estão observando atentamente qualquer movimento nas ruínas da fábrica. Ela parece não ter nenhum pensamento supérfluo e complicado, ou talvez seja por causa do grande terror próximo a ela que está causando isso. Independentemente disso, Duncan não tinha ideia do porquê. Isso parece uma ruína comum. A voz baixa de Dog interrompeu o pensamento de Duncan. Não sinto nenhum sinal de poder sobrenatural presente. Com essa resposta, Shirley ergueu a cabeça e olhou para os canos entrecruzados e as vigas distorcidas do teto acima de suas cabeças. Esta foi a primeira sala, depois de entrarem na fábrica, que havia sido bastante danificada num acidente ocorrido há 11 anos. A maioria dos materiais estava quebrada ou rasgada, agora, tudo o que restava era a estrutura esquelética do edifício. No entanto, exceto por esses vestígios de explosão e estruturas desabadas, não há vestígios de incêndio. Não parece que aconteceu um incêndio aqui. Não consigo encontrar nenhuma marca de queimado ou metal derretido, murmurou Shirley, pensativa. Sim, este é o maior problema, a voz profunda de Duncan veio de repente de lado. Ele também estava observando o meio ambiente e achou a destruição inadequada. Esses danos não parecem ter passado por altas temperaturas, mas sim pela liberação repentina de uma força enorme que destruiu tudo. Todos os elementos do fogo foram apagados de alguma forma. É limpo demais para ser normal. Dog segue imediatamente a dedução de Duncan. Sim, do jeito que parece aqui agora, é como todos os elementos relacionados ao fogo foram deliberadamente apagados, mas como foram removidos de forma muito limpa, deixaram uma marca mais marcante de espaço em branco. Apagado, Duncan murmurou baixinho, depois caminhou lentamente para dentro do prédio da fábrica, eventualmente encontrando um pedaço retorcido de maquinaria próximo a um buraco na parede. Imediatamente, seus olhos se arregalaram em choque. Fogo! Um incêndio monstruoso! Um mar revolto de cor vermelha subiu do lado oposto do buraco que ligava ao deserto árido do lado de fora da fábrica. Tudo estava queimando, do ar ao chão, nada foi poupado. Nem a fábrica, nem as ruas, e muito menos as habitações. Tudo se transformou em uma nuvem de fumaça de cinzas, com multidões frenéticas fugindo para salvar suas vidas. Verdadeiramente uma cena saída diretamente do inferno. Esta cena aterrorizante e ardente fez Duncan estremecer devido à intensidade, mas no segundo seguinte em que ele piscou, ela desapareceu. Dog percebeu o comportamento incomum de Duncan e imediatamente perguntou, o que você encontrou? Eu vi o fogo agora há pouco, Duncan respondeu calmamente, mas desapareceu de novo. Parece que a reverberação aqui é muito forte, analisa Dog, reproduziu-se novamente em tão pouco tempo. Somente uma poderosa força sobrenatural pode conseguir algo assim. Se eu tivesse que adivinhar, o fragmento solar que aqueles cientistas estão procurando já apareceu neste lugar antes, eu me pergunto qual é a regra para desencadear essa reverberação. Duncan não disse nada, ele apenas retornou lentamente à posição onde tinha visto o resquício ecoante do passado, e olhou pensativo para o buraco. Parece não haver nada aqui. Após um momento de reflexão, Duncan de repente levantou a mão e esfregou suavemente as pontas dos dedos, invocando um aglomerado de chamas verdes do nada. Dog reagiu instantaneamente ao ver a chama verde. Encolhendo o pescoço, o cão deu vários passos para trás com as correntes tremendo devido aos ossos trêmulos. Da mesma forma, Shirley também recuou com seu companheiro e olhou horrorizada para o que Duncan estava fazendo. Você está realmente planejando cozinhar para nós? Do que você tem medo?
Duncan olhou para o par sem expressão. Isto não é para assar vocês. Ele então aponta as pontas dos dedos para baixo para permitir que a chama verde escorra até o chão, causando um efeito ondulante no chão de concreto. No segundo seguinte, toda a área de vários metros sob os pés de Duncan caiu sob seu controle. Shirley olhou para esta cena sem acreditar. Onde quer que as chamas passassem, algo aparecia de repente do local originalmente vazio. Eram cinzas, manchas de cinzas acinzentadas que podiam ser vagamente identificadas como sendo a forma humana. De repente, Shirley pensou em algo, ergueu a cabeça e olhou ao redor, para a fábrica vazia. Sob o controle consciente de Duncan, a chama verde fantasma varreu toda a fábrica como uma brisa fresca. Como resultado, os vestígios apagados finalmente reapareceram brevemente aos olhos do visitante. Fim do capítulo. Capítulo 115 – A fonte da cortina invisível. A chama verde escura era como uma luz e sombra flutuantes, varrendo toda a fábrica em poucos segundos. A perturbação foi como uma rajada de vento, soprando a cortina que velava a realidade, para revelar o segredo por trás dela. Cinzas, cinzas humanoides, cinzas disformes, paredes chamuscadas, telhados derretidos, carcaças de máquinas distorcidas e quebradiças após serem queimadas pela chama derretida. Toda a área da fábrica era como um purgatório de fogo que esfriou há pouco tempo. Shirley ficou parada no centro dos destroços, com os olhos um pouco atordoados enquanto Dog corria silenciosamente para confortar a criança, apoiando a figura instável. Logo, o fogo fantasma verde desapareceu e tudo na fábrica voltou a ser o que era antes. Duncan olhou para as próprias mãos com algum pesar. Afinal, este era apenas um corpo comum, não havia como compará-lo ao corpo real do navio. O fato de poder invocar um raio tão amplo foi suficiente, ele não vai esperar nada mais do que alguns segundos de lançamento. Mas mesmo assim, um reaparecimento tão pequeno foi suficiente para revelar a verdade crucial. Eu sabia, houve um incêndio, eu sabia que não estava enganada. Shirley murmurou, estou procurando por ele há 11 anos e descobri que está aqui. Aspas. Mas esse fogo foi apagado, Dog sussurrou, e há algum tipo de força que tece uma cortina em torno da realidade aqui, filtrando os vestígios do fogo do mundo. Esta cortina pode até bloquear a visão de um demônio das sombras como eu. É o fragmento do sol, ou o cara que trouxe o fragmento para a cidade-estado. Shirley franziu a testa, pensativa, e então de repente percebeu que Duncan estava estranhamente quieto. O que você acha disso? Esta ainda não é a mesma cena de incêndio de que me lembro. Duncan balançou a cabeça sem esperar que Shirley terminasse. Desacelerando o olhar pelas instalações da fábrica, ele tenta relembrar os detalhes do incêndio que está em sua memória sobre como ele carregou Nina nos braços. Aqui não, Shirley se assustou. O fogo que você lembra, não está aqui. Os detalhes são muito diferentes, disse Duncan calmamente. Saindo calmamente da fábrica, ele observou a rua em ruínas ao longe com um brilho mais nítido, ou, mais estritamente falando, todo o sexto quarteirão. Nada disso parece certo. Shirley inconscientemente olhou para Dog e perguntou ao parceiro, o que você acha que está acontecendo? Como eu sei? Sou apenas um cão obscuro. Dog balançou a cabeça, e 11 anos atrás eu estava mais confuso do que você. Duncan ouviu Shirley e Dog latindo atrás e virou a cabeça. Esta fábrica é o único local suspeito. Talvez, Shirley disse insegura. De qualquer forma, de acordo com o que descobri, esta fábrica foi o centro do caos há 11 anos. Duncan não acreditava totalmente que fosse esse o caso. Nas 2 horas seguintes, os três inspecionaram todas as áreas ainda acessíveis da fábrica abandonada. Estranhamente, além daquela cortina que cobria a realidade, não encontraram vestígios de outros poderes ou objetos transcendentes no local. Isso é muito estranho. Depois de completar uma inspeção aproximada do último prédio, Dog finalmente expressou as suspeitas em seu coração. A cortina
que cobria o primeiro local deve ser obra do sobrenatural, mas vasculhamos toda a área da fábrica e não encontramos a fonte, de forma alguma. Isso não é razoável. Tem que haver uma fonte? Shirley perguntou curiosamente. Duncan também estava curioso em seu coração, mas não demonstrou. Em vez disso, o cara manteve o rosto taciturno enquanto esperava silenciosamente a explicação do cão. E pensar que o único entre nós três que é especialista no campo sobrenatural é um cachorro morto-vivo. Dog não pensava muito sobre si mesmo como a estrela do show. Como um demônio das sombras, muito do conhecimento sobre o reino transcendente não era nada mais do que comum que todos deveriam saber. Então, ele explicou sem colocar no ar: o poder que esconde o fogo é obviamente um poder que funciona continuamente, o que significa que deve haver uma fonte de energia para alimentar este véu. Podemos ter certeza deste ponto depois de testemunharmos a chama do Senhor. Duncan levantando a cortina da realidade anteriormente. A fonte pode ser uma anomalia, ou um poderoso ser transcendente, independentemente de quem ou de quem quer que seja, deve existir em algum lugar dentro da cidade-estado. Enquanto falava, o cão levantou a cabeça e examinou as ruas distantes com aquelas órbitas vermelhas vazias. Não encontramos a fonte da cortina dentro do terreno da fábrica, sugerindo que a coisa que sustenta o véu está projetando poder para este lado à distância, ou podemos ter levantado apenas um canto da cortina, que todo o fenômeno é em uma escala tão grande que... Enquanto Dog continuava divagando, ele parou de repente, como se estivesse com medo do que a resposta poderia implicar. Parecendo nervoso agora, se for a segunda situação, então isso não é algo que uma anomalia possa cobrir. Pode até ser uma visão desconhecida. O fragmento do Sol certamente não é uma anomalia comum. De acordo com os suntistas, o fragmento é o cadáver do Deus Sol, interrompe Shirley de repente. Este pode ser um meio para o fragmento solar se esconder. Então uma anomalia que tem a capacidade de pensar por si mesma. Para evitar ser controlado, o fragmento tomou a iniciativa de apagar a sua própria existência do ambiente circundante. Dog refletiu com olhar de estudioso: isso pode acontecer. Não podemos descartar essa possibilidade. Se realmente são os restos mortais de um deus, a habilidade pode ser devido ao seu despertar. Shirley esfregou o queixo pensando na teoria, aparentemente de acordo com o cão negro. Mas então a garota exclamou de repente ao perceber algo: espere um minuto, cachorro, quando você se tornou tão experiente? Você malditamente não sabe nem ler. Eu sou um demônio das sombras. Uma sombra derivada da carne e do sangue do Senhor inferior das sombras. Esse conhecimento está gravado na minha memória desde o nascimento, ok. Cachorro sacode as correntes com impaciência para enfatizar ao parceiro que ele não é inútil. E por falar em não saber ler, como você pode me chamar quando está no mesmo barco que eu? Enquanto Duncan observava a dupla discutir como uma verdadeira família, Shirley finalmente se lembrou de onde eles estavam e parou. Não é o lugar certo e certamente não é o momento certo depois de perceber o ângulo do sol acima. Exclamando do nada: ah, não! É meio-dia! Duncan ergueu as sobrancelhas: você tem outros arranjos? Disse Shirley nervosamente, tenho que chegar em casa antes do meio-dia. Duncan olhou para a garota com ceticismo e em silêncio: você não disse que seus pais não estão mais por perto? Quem mais vai te dar um sermão quando você chegar tarde em casa? Não é toque de recolher, tenho um encontro marcado com outra pessoa. Shirley rapidamente acenou com a mão em defesa. Após a experiência de explorar a fábrica com este grande e aterrorizante ser, sua ousadia parece ter aumentado. Nós podemos continuar na próxima vez. Duncan olhou para o cão escuro ao lado dele, que imediatamente encolheu covardemente o pescoço para trás e falou: você tem a palavra final. Se você quiser continuar explorando, Shirley e eu podemos. Não há necessidade, Duncan balançou a cabeça, de qualquer maneira, não conseguiremos nada continuando neste local. Espere até eu encontrar algumas pistas novas, então podemos continuar.
Shirley de repente mostrou surpresa em seus olhos, como se não esperasse o quão tranquila essa pessoa era no fundo. Então, eu e Dog podemos sair primeiro. Mas como você nos encontrará no futuro? Duncan apenas mostrou um sorriso amigável. Se estivermos fadados, nos encontraremos novamente. Ao contrário da aparência franca e gentil que o homem retratava, ele não gostava de deixar as coisas nas mãos de algo tão evasivo quanto o destino. Entre as correntes de Dog e Shirley, há uma faísca indescritível e oculta de chama verde queimando silenciosamente em segredo. Este foi o resultado de sua compreensão mais profunda do fogo fantasma, após acidentalmente estabelecer contato com Vanna da última vez, o que poderia ser considerado uma pequena tentativa apesar de ter sido um acidente. Agora, essa marca liberada por iniciativa própria foi mais forte que a chama que permaneceu no corpo de Vanna, mas suave e inofensiva. Shirley de repente sentiu um arrepio inexplicavelmente percorrer suas costas. Mesmo assim ela controlou sua expressão facial e se despediu para sair dali. Fim do capítulo. Capítulo 116, tudo está normal. Shirley saiu rapidamente com Dog enquanto Duncan desviou o olhar do cruzamento distante e pousou novamente nas ruínas da fábrica. Depois que o fogo fantasma se apagou e a cortina invisível se fechou, a fábrica voltou à sua aparência normal, anterior. Os vestígios do fogo foram completamente apagados e as cinzas onipresentes também desapareceram, escondidas no nada como aconteceu nos últimos 11 anos. O olhar de Duncan deslocou-se lentamente para cima, passando pelo telhado da fábrica até alcançar o céu. Ele imaginando um véu como um cobertor, cobrindo silenciosamente o ambiente e obscurecendo a verdade sob a realidade. Embora não haja muitos moradores restantes no sexto quarteirão após o incidente, ainda restam milhares. No entanto, sob os olhos e narizes de milhares de pessoas que ainda vivem aqui, a cortina invisível obscureceu a verdade durante 11 anos. Pensando nisso, Duncan de repente franziu a testa. A verdade na fábrica é um incêndio, e Dog também confirmou que não há resíduos de poluição química no entorno da fábrica. Já que não existe nada da chamada poluição, então por que todo o sexto quarteirão não teve nenhum recém-nascido por tanto tempo? Se o verdadeiro problema não é devido ao vazamento de produtos químicos, então deve ser uma contaminação diferente. Será alguma força do reino transcendente que impede o nascimento de novos bebês? Duncan olhou pensativo para o céu. Parece que a cortina invisível é maior do que eu imaginava. ... Ficamos sem. Realmente acabou? Em um beco sujo e cheio de goteiras, um pouco longe do sexto quarteirão, Shirley enfiou cuidadosamente a cabeça para fora do beco, observando cautelosamente se havia policiais patrulhando as estradas próximas. Não é que acabamos. É o chefão nos deixando ir. Dog responde enquanto se esconde debaixo de um canto da parede onde a sombra era mais espessa. É tudo o mesmo significado for X, Shirley acenou com a mão e depois jogou a bunda no chão sem se importar com sua própria imagem. Aquele for X me assustou até a morte, fiquei com tanto medo que quase não consegui respirar. Eu tive que não xingar, fingir ser bom e... Cachorro, você pode dizer alguma coisa? Eu sei, vejo mais do que você pode, você esqueceu. A voz na sombra falou fracamente e se contorcendo. Qual é a sensação? Andar com uma sombra sorridente do subespaço não é mais cansativo do que lidar com um grupo de policiais cruéis. Aspas. Não diga isso, estou sentindo arrepios só de lembrar. Shirley revirou os olhos e lançou um olhar de culpa. É tudo culpa sua por me assustar tanto da última vez. Se eu não soubesse de nada, então definitivamente não saberia hoje. Ei, por que você acha que um chefão como ele está fingindo ser uma pessoa normal? Ele até se espremeu no ônibus como todo mundo e até comprou a passagem. Nunca pensei que nos encontraríamos novamente dessa forma. O cão ficou em silêncio por 2 segundos, talvez seja apenas um hobby, ou talvez esteja olhando para você. É disso que tenho mais medo. Agora lidamos com essa existência, então a conexão só vai ficar mais profunda e emaranhada.
Shirley estremeceu um pouco mais e perguntou cautelosamente, você quer dizer, que realmente nos encontraremos de novo? Por favor, me poupe. Você esqueceu o que ele disse quando você se separou. O cão suspirou, ele nos encontrará. Shirley ficou muda ali, apenas abaixando a cabeça em silêncio como se não soubesse como reagir. Então, depois de um bom minuto, foi Dog quem quebrou o silêncio. O quê? Com medo agora? Arrependido? Agora é um pouco tarde. Lembrei a você que não há nada de bom em lidar com os transcendentes e aqueles com quem eles lutam. Olhe para nós agora. Estamos presos a lidar com uma força além da imaginação humana. Se você tivesse ouvido meu conselho há alguns meses e não investigasse as coisas antigas, ainda estaria vivendo em paz. Arrependa-se do meu For-X. Shirley abaixou a cabeça um pouco mais e interrompeu violentamente a voz de Dog. Não me arrependo de nada e não o farei no futuro. Não diga coisas tão irritantes de novo. Ok, não vou dizer isso. Você descansou o suficiente. Está quase na hora de partirmos. Aquele seu novo amigo não marcou um encontro com você. Eu vou esperar mais 2 minutos. Shirley puxou o cabelo enquanto abafava a próxima frase. Minhas pernas estão um pouco fracas. Espere um pouco. Dog ficou sem palavras. Em vez de criticar seu parceiro por ser mais covarde do que ele agora, ele emitiu um ronronar rouco e saiu do canto e foi para a sombra dela. Na hora do almoço, Vanna deu uma grande mordida no pão coberto de geleia e não demorou para terminar o resto da fatia. Ela engasgou com a comida rápida, mas nada que uma taça grande de vinho não resolvesse. Vanna, coma com mais elegância e não beba vinho como água. A voz do tio Dante veio do outro lado da mesa, num tom desamparado e suplicante. Os hereges não esperam. Reduzir o horário das minhas refeições ajudará a enviar esses hereges para conhecer a deusa. Vanna olha para cima e retruca enquanto já enche a boca com outro item, o que só piora a situação aos olhos do tio. E este não é um banquete lá fora. Você também deve prestar atenção à etiqueta em casa. Mais cedo ou mais tarde, você não poderá se casar. Dante olhou para a sobrinha, que já estava em idade de casar, com preocupação e urgência. A maioria teria pelo menos trazido um namorado para casa em algum momento, mas sua família não tinha nada disso. É melhor dizer que você já não pode mais se casar. A alimentação feroz de Vanna finalmente diminuiu depois disso. A jovem inquisidora parecia toda envergonhada ao objetar, os deveres do inquisidor. A Igreja da Tempestade não proíbe padres e freiras de se casarem, e os inquisidores também têm famílias normais. Eu também li e recitei o Storm Codex. Dante balançou a cabeça. Sério, não há candidatos adequados. Vanna abaixou a cabeça e cutucou o pão no prato com uma faca como uma criança mansa. O principal problema é que não tem ninguém capaz de me vencer. Quando voltar, pergunte se pode fazer o juramento voltar. Dante suspirou profundamente. Você nunca deveria ter feito esses juramentos tão casualmente, especialmente o primeiro sobre ter um homem forte como parceiro. Por que o bispo Valentine não te impediu naquela época? A cabeça de Vanna caiu um pouco mais para baixo novamente até estar em seu ombro, mas devido à sua alta estatura, até mesmo sua postura derrotada era suficiente para ficar 2 cabeças acima da de seu tio. Soando abafado e fraco, não há como retirar o juramento facilmente. É um acordo sagrado feito diante da deusa. Além do mais, não sou alguém que faz um juramento tão casualmente. Quase todas as guardiãs já pegaram um. É um símbolo da nossa bravura que a tempestade nos concedeu, uma prova de que a deusa. Dante olhou silenciosamente para a sobrinha, que era 2 cabeças mais alta que ele. Então você já imaginou que um dia se tornará invencível no mundo? Treinando tanto, Vanna, isso não é para o 2º e 3º artigos do juramento. Dante, AIGH. Este tópico foi discutido inúmeras vezes nos últimos anos, que sempre terminava de forma estranha para ambos ou em um impasse. Infelizmente, desta vez não foi exceção. No entanto, Vanna nunca foi de ser arrastada por muito tempo.
Ajustando rapidamente seu humor, ela resolveu a batalha no prato com uma velocidade incrível antes de se levantar para sair. Acabei de comer, tio, em aspas. Vanna parou bruscamente, olhando para o tio com surpresa e choque enquanto apontava para sua prótese de olho de rubi. Tio, o ferimento perto do seu olho está escorrendo sangue, você está bem? Dante ficou atordoado por um momento, mas rapidamente estendeu a mão e tocou-o. Depois de confirmar que era sangue, ele correu até um espelho para ver por si mesmo. Do rubi redondo que compunha seu olho falso havia de fato um fio de sangue escorrendo lentamente por sua bochecha, a cicatriz ao redor do olho mais marcante e assustadora agora do que nunca. Não se mova, Vanna se aproximou apressadamente por trás, colocou as mãos em volta da testa de Dante e sussurrou as palavras do Storm Codex. Que a brisa do mar hidrate o corpo e cure a carne e o sangue. Sob a ação da oração divina, Dante sentiu uma leve coceira perto da ferida antes que o pequeno sangramento parasse. Parecendo um pouco desamparado, não faça tanto barulho. De qualquer forma, esta não é a primeira vez, afinal, uma bola metálica fria com rubis pode causar irritação ao esfregar na pele. A expressão no rosto de Vanna não relaxou nem um pouco. Pelo contrário, ela continuou a olhar fixamente nos olhos rubi de Dante e só depois de muito tempo perguntou, você sente mais alguma coisa? Há um formigamento ardente? Ou ver algumas ilusões através deste globo ocular de rubi? Dante piscou sem vacilar ou hesitar em emoção diante de sua sobrinha. Através do globo ocular de rubi que foi abençoado para ver claramente a verdade, o que está acontecendo era diferente de tudo o que deveria ser, chamas queimando atrás de Vanna, cinzas e marcas de queimado enchendo o refeitório e os depósitos incorpóreos e derretidos do telhado. Gradualmente, a sensação de calor volta ao normal depois que ele absorve a verdade fantasma. Claro que não, está tudo normal, Dante responde com indiferença, como se nada estivesse errado, como sempre fez no passado. Fim do capítulo. Capítulo 117, Museu. Saindo do carro e pisando na praça de pedra em frente ao museu, Heidi, a psiquiatra, não pôde deixar de suspirar profundamente. Hoje era seu dia de folga e a brisa salgada do mar soprando em sua pele havia lavado o cansaço acumulado nas longas horas de trabalho nas últimas semanas. Como muitos de sua profissão, ser afetado por seus pacientes era um tema comum, especialmente quando seus pacientes são loucos pelo ocultismo. É a principal razão pela qual seu espírito estava tão deprimido nos últimos dias. Ela provavelmente está sofrendo de insônia por ouvir tantos cultistas. Felizmente, hoje ela finalmente não teve que pensar naqueles crentes malucos e em seus corações deformados. Outra brisa marítima soprou no final da rua, agitando a bainha da saia de Heidi enquanto ela lutava com o risco de mostrar a calcinha e perder o chapéu de abas largas que usava. Cuidando da luta, seus olhos contemplaram o grande edifício branco com a cúpula aerodinâmica e lindas alas. Este museu marítimo no bairro Crossroads foi de longe um dos maiores museus da cidade-estado de Plende, e um dos mais lendários. Bufando contra o vento forte, Heidi caminhou em direção à entrada do museu, onde um guia turístico apresentava a uma multidão de visitantes sua colorida história lá fora. Este grande edifício, construído em 1802, era originalmente propriedade da Parr Brothers Ocean Trading Company. No seu auge, acumulou uma fortuna impressionante para se tornar o maior centro de armazenamento de Plende. Foi visto como um símbolo da prosperidade comercial da cidade-estado. No entanto, uma tragédia drástica em 1822 mudou completamente o destino do edifício. Alguém perguntou devidamente, o que aconteceu? Disse, apenas rumores, que naquela época, um navio de carga oceânico sob o nome de Irmãos Parr encontrou uma estranha neblina espessa no caminho de volta. No matagal branco, o pobre cargueiro encontrou um navio fantasma em chamas e passou por ele. Mas não se preocupe, o cargueiro eventualmente escapou da neblina e até retornou em segurança ao porto. Mas, infelizmente, a sombra da loucura permaneceu nos corações dos tripulantes. A partir daí,
Os maus presságios espalharam-se rapidamente por toda a frota dos irmãos Parr. Nos meses seguintes, todos os navios com o nome de Irmãos Parr começaram a sofrer terríveis desastres. Houve motins constantes entre os tripulantes, desaparecimentos e até sacrifícios sangrentos para agradar deuses desconhecidos. Aspas. Navios em viagens distantes encontraram tempestades em mares supostamente calmos, atingiram icebergs em águas quentes, marinheiros amotinados detonaram explosivos a bordo, destruíram caldeiras e até caçaram seus colegas. Esses estranhos desastres foram repetidos repetidas vezes, finalmente enterrando o negócio de os irmãos Parr para sempre. Sua empresa de comércio marítimo entrou com pedido de falência no final do mesmo ano. Depois disso, os irmãos Parr dividiram o que restava da propriedade de sua empresa e doaram parte dela às autoridades da cidade-estado, incluindo o prédio à nossa frente. Sofreu diversas transformações e alterações de função até 1855, altura em que foi finalmente transformado em museu marítimo, que continua até hoje. Disse que ainda hoje as sombras daqueles de um século atrás ainda permanecem neste museu marítimo, e se você tiver sorte, você pode até encontrar a sombra dos irmãos Parr vagando ocasionalmente pelo museu para visitar seus antigos escritórios. Mas não se preocupem, meus queridos convidados, muito provavelmente, as sombras que vocês encontrarão não serão mais do que os funcionários que antes vagavam por esses corredores. Em seus uniformes centenários da Marine Trading Company, eles podem simplesmente vir até você confuso perguntando onde ficam os escritórios. É claro, estes são apenas rumores. O museu tomou muitas precauções para inspecionar o museu. Temos até uma equipe de guardiões da igreja de prontidão. Portanto, queridos visitantes, fiquem tranquilos sabendo que estão seguros. No entanto, suponha que você queira vivenciar as lendas bizarras e ter uma viagem emocionante. Nesse caso, sugiro ir até a Sala de Aventuras, na ala lateral do museu. Lembre-se, você precisará receber um batismo temporário na capela local para testar sua vontade antes de entrar. O custo é de apenas 2 solas por um clérigo. As vozes do guia turístico e dos turistas eventualmente desapareceram quando Heidi passou pelo grupo, mas então seus pés de repente ficaram pesados e ela não quis se mexer. Os armazéns do comércio marítimo de um século atrás, a névoa espessa dos mares distantes que trouxeram desastres, a frota amaldiçoada, as sombras que permaneciam nos museus. Heidi, que lidava com cultistas todos os dias e ouvia muito vento soprando, através de vários canais oficiais, de repente sentiu que a ideia de visitar um museu como um projeto turístico de férias não era uma ideia tão boa. Ela poderia ter vagado pela Cidade Baixa, onde produtos baratos são roubados, ou visitado a loja de antiguidades que seu pai mencionou. Mas depois de menos de 2 segundos de luta interior, a jovem psiquiatra decidiu-se e continuou. Contar as histórias de suspense certas ao apresentar as atrações era um meio comum dos guias turísticos conseguirem negócios. Na verdade, mais de metade das histórias de terror do mundo são inseparáveis de nevoeiros marítimos, navios fantasmas e marinheiros renegados. Se existem histórias de fantasmas em museus, então por que não haveria coisas mais assustadoras em uma loja de antiguidades? Ela é uma psiquiatra que lida com neuropatia o dia todo. Por que ela deveria ter medo disso? Ninguém pode me impedir de aproveitar este feriado tão esperado. Os deuses malignos do subespaço podem enchê-lo. Determinada, a senhorita psiquiatra foi direto para a bilheteria e entrou no museu como uma guerreira. Houve menos visitantes no museu do que o esperado. Talvez por não ser feriado, mas o lobby do primeiro andar do local parecia um pouco deserto. Atualmente, vários guias do local estavam ocupados conduzindo alguns dos turistas pela área principal de exposição, onde as paredes estavam decoradas com um enorme esqueleto de baleia e vários belos navios de mar. Há até um capitão fantasiado apresentando a história para as crianças no corredor. No entanto, o que mais chamava a atenção de Heidi não eram as crianças ou os turistas, mas 2 garotas que pareciam ter entre 16 e 17 anos. Eles provavelmente ainda estão na escola e estavam rindo e se divertindo.
Heidi suspirou, um pouco aliviada porque o museu não seria um chato com aqueles dois por perto. Então, ela decide caminhar atrás das duas senhoras para alegrar o ambiente durante a visita. Então, ela sentiu um cheiro estranho. Aquele cheiro, é como se algo estivesse queimando. Perto da encruzilhada, Duncan saiu de um ônibus a vapor e comprou um jornal para passatempo em uma banca de jornal próxima para perder tempo. Depois que Shirley e Dog saíram, ele vagou mais um pouco pelo sexto quarteirão e perguntou algo aos moradores locais, mas estava claro que os cidadãos comuns não poderiam espionar a verdade por trás da cortina. Os moradores do sexto quarteirão apenas se lembraram das informações divulgadas oficialmente pelo governo e acreditaram que o declínio de sua casa se devia à poluição química. Claro, alguns disseram que é negligência das autoridades, mas isso não é muito diferente do que ouviu do velho tomando sol. A verdade foi encoberta por uma cortina, o registro real foi adulterado e as autoridades da cidade-estado apenas divulgaram as informações adulteradas. Ainda assim, Duncan não pode concluir que a cortina foi montada pela prefeitura ou pela igreja com base apenas nisso. No mundo do sobrenatural, uma anomalia ou visão poderosa poderia cegar a todos. Perante anomalias e visões poderosas, mesmo a chamada realidade, nada mais era do que uma tela que podia ser manchada e alterada. Duncan sentou-se em um banco à beira da estrada, lendo casualmente o conteúdo do passatempo enquanto pensava no futuro. Agora parece que a fonte daquela cortina não estava na fábrica, talvez nem mesmo no sexto bloco, e se essa chamada fonte fosse o fragmento do Sol, então deveria estar escondida em algum lugar mais profundo. Até que haja mais pistas, a investigação não pode continuar. Os cultistas do Sol estão procurando os fragmentos do Sol e incitaram a cidade-estado para esse fim. As memórias e sonhos de Nina apontam vagamente para o fragmento e provavelmente estão ligados a ele. Através da máscara solar, ele conseguiu vislumbrar o Sol real que inexplicavelmente se assemelhava a um deus maligno do globo ocular pedindo-lhe ajuda. Antes que eu percebesse, parecia ter caído em um novelo de linha bagunçado. Duncan suspirou e balançou ligeiramente a cabeça. Foi então que nesse momento, com o canto do olho, ele de repente viu uma fumaça estranha subindo de um quarteirão próximo. Havia também um vermelho fraco brotando da poluição atmosférica. Duncan fez uma pausa e levantou-se imediatamente do banco. Tal como ele, muitos dos pedestres na rua pararam a sua tarefa atual e olharam para cima. Alguns estavam paralisados e sem saber o que fazer, e alguns começaram a correr pelas ruas em pânico enquanto gritavam: "Está pegando fogo! O museu está pegando fogo!" Fim do capítulo. Capítulo 118 – O Campo de Fogo. À medida que a fumaça espessa subia para o céu com a fraca luz do fogo, os olhos de Duncan se arregalaram ligeiramente após ouvir as exclamações dos pedestres em fuga. Museu. O museu oceanográfico perto da encruzilhada, Nina. Nina estava visitando o museu perto de Crossroads com seus colegas esta tarde, precisamente na direção da fumaça que subia. Duncan estava prestes a correr para resgatá-lo, mas percebeu imediatamente que correr deste quarteirão até o museu era inviável. Mesmo que a fumaça fosse visível a olho nu, as estradas sinuosas desperdiçariam muito tempo. Além disso, não era realista pegar um táxi, sem mencionar que nenhum motorista de táxi sensato dirigiria voluntariamente em direção a um incêndio. Ele era muito urgente, não estúpido. Depois de revisar rapidamente suas opções, ele de repente se viu tendo uma ideia nova, ousada. Ai! Ele convocou seu coração e acelerou o passo para se esquivar do aliado sombrio de um prédio próximo. O fogo fantasma verde surgiu e Ai, que estava patrulhando nas proximidades, apareceu do nada. Primeiro batendo as asas para mostrar sua alegria por não ter que procurar pelos cultistas, ela prontamente pousa no ombro do homem. Ela pode realmente me levar ao museu? Duncan olhou um pouco para o pássaro, aparentemente se perguntando se deveria fazer isso. Mas então a indecisão mudou para uma determinação firme. Ele não tinha espaço para escolher o contrário.
Ele não tinha cultistas vivos para testar sua ideia, e já está provado que o pássaro conseguia transportar itens sem danificá-los. E se o pior acontecer e ele perder o controle deste corpo implende, quem pode garantir que ele não poderia recuperá-lo uma segunda vez? Eu quero que você faça uma entrega. Duncan acariciou as asas de Ai. Me mande para o museu na encruzilhada. Fica perto do grande prédio branco sobre o qual você sobrevoou esta manhã. Ai inclinou a cabeça de uma forma humanística e olhou para a fumaça no céu. Uma viagem de espingarda. Basta dizer que você pode ou não. Faça algum acordo. Sem dizer mais nada, a pomba bateu as asas vigorosamente e explodiu em uma nuvem de chama verde que saiu da rua. Perto do Museu Marítimo Crossroads, os bombeiros que saíram às pressas do quartel já começaram a combater esta emergência. Graças à infraestrutura relativamente boa do bairro e à natureza especial do próprio museu como estabelecimento público, não existem apenas bombeiros permanentes estacionados nas proximidades, mas também bombas de emergência e portos de evacuação suficientes. Portanto, não foi muito difícil para os bombeiros resgatar alguns dos turistas presos no interior pelas alas laterais. Infelizmente, a história que essas pessoas contaram não foi tão positiva. Eles discutiram o horror de como o incêndio começou. Segundo suas próprias palavras, as chamas surgiram do nada, assobiando bolas de fogo pelas profundezas do museu. Alguns até dizem que viram uma figura estranha e distorcida rastejando para fora das chamas em perigo, um sinal claro de que a corrupção causada pelo medo começou a tomar conta. Mas profissionais são profissionais. Alguns padres e guardiões residentes da capela rapidamente entraram na briga para acender incensos ao redor das vítimas. Isso acalmaria os mais agitados e reduziria o risco de novas contaminações. Enquanto isso, na sombra do prédio, a dezenas de metros da praça do museu, uma chama verde fantasmagórica surgiu e ergueu-se do terreno. Ele girou e condensou, depois se fundiu na forma de um humano até que Duncan finalmente se materializou em sua forma. Como ele esperava, Ai chegou ao museu, voando, em vez de, instantaneamente, como costuma fazer quando vai do desaparecido até a loja. Duncan olhou para Ai, que havia pousado em seu ombro, anotando em sua mente a nova experiência e a sensação de teletransporte. Isso mostra que deve haver um ponto de ancoragem para o pássaro usar se quiser se teletransportar. Não funcionaria de outra forma. Quanto à sensação de ser carregado por Ai durante o voo, é uma experiência maravilhosa. Ele não perdeu a consciência durante esse processo, mas também não conseguiu observar o ambiente com tranquilidade. Como descrever, é semelhante a alguém observando a visão perceptiva através de uma tela. Talvez, isso seja porque a estrutura corporal de Ai é muito diferente da dos humanos, ou pode ser porque Ai tem vontade própria e não pode ser completamente dominada. Mas todos esses são problemas menores, e Duncan não se importa com isso agora. Desbloquear os novos recursos de Ai às pressas hoje já foi um grande ganho. Ele poderia descobrir os detalhes mais tarde. Neste momento, o mais importante era confirmar a situação e a segurança de Nina. Claro, o voo não foi tão rápido quanto o teletransporte, e ele levou alguns minutos para voar da rua próxima. Embora já fosse muito rápido comparado a correr ou usar transporte comum, o homem ainda não queria atrasar mais. De onde estava, Duncan viu o grande edifício em chamas dividido em 3 andares. O primeiro e o segundo estavam queimando mais ferozmente, com fumaça saindo pelas janelas. Se sobrar algum local seguro, terá que ser o telhado. Felizmente, os bombeiros também sabiam disso. Eles ativaram vários hidrantes na borda da praça, e enormes jatos de água de alta pressão estão agora pulverizando a estrutura principal do museu, na tentativa de suprimir a temperatura nas paredes externas para evitar mais colapsos. Isto não só permitiria que as autoridades resgatassem mais vítimas no interior e as levassem para a praça, mas também evitaria que o fogo engolisse aqueles que conseguissem fugir para o telhado. Duncan correu direto para os sobreviventes na praça como seu primeiro ponto de contato, verificando se Nina estava entre eles. Lá, ele ouviu o que as vítimas diziam na descrição da chama.
Aspas. O fogo saiu do ar de repente. Realmente apareceu do nada. É como se estivesse queimando há muito, muito tempo, mas ninguém o viu, e então ele surgiu. Eu também ouvi um assobio agudo como o dos demônios. Eu definitivamente vi um homem chamuscado rastejando para fora de uma sala. Ó deusa, proteja-me. O cara estava usando roupas de décadas atrás. Ele rastejou para fora do quarto, mas aquele quarto ainda nem tinha pegado fogo. O fogo começou depois que ele saiu. Os sobreviventes nos limites da praça estavam extremamente ansiosos e histéricos, muitos deles descrevendo a cena aterrorizante de maneira errática. Quando Duncan apareceu, o sacerdote da tempestade com uma espessa barba preta já estava no local e franziu a testa. A taxa de pânico é muito alta. 1/3 das pessoas são mentalmente instáveis, e essas pessoas estão mostrando sinais de estarem contaminadas por poderes sobrenaturais. O sacerdote da tempestade assumiu uma expressão feia e rapidamente disse ao guardião ao lado dele: pode haver coisas impuras no museu, quando chegará o apoio da catedral? Pelo menos meia hora. Aspas. Não, é tarde demais. Se realmente houver algo impuro, temo que fique fora de controle em menos de 10 minutos. Olhando para esta balança, o padre vestido de preto virou a cabeça para olhar profundamente para o museu. Em seguida, balançando a cabeça para um atendente ao lado dele, peça a força policial para assumir o controle deste local também. Depois de dizer isso, ele tirou o manto de sacerdote que usava para revelar os shorts e calças pretas por baixo. Então, levantando o Códice da Tempestade em sua mão, ele começou a orar em voz alta e com poder. Por favor, testemunhe. Nossa bravura seja nossa força. O resto dos guardas se juntaram e gritaram em uníssono: por favor, testemunhem. Após a oração, uma leve camada de névoa de água flutuou em torno de vários fiéis da tempestade, envolvendo seus corpos como o abrigo das ondas. No segundo seguinte, eles avançaram em direção ao prédio que ainda estava em chamas, sem vacilar em suas expressões. Fim do capítulo. Capítulo 119 – Um par de amigos. Desde julgar que pode haver um poder sobrenatural fora de controle no museu até completar auto-bênçãos e liderar a equipe de ataque para o fogo, esses fiéis pertencentes à Igreja da Tempestade levaram apenas 10 segundos no total. Ao mesmo tempo, os bombeiros da praça também cooperaram como guerreiros bem treinados. Eles usaram seus canhões de água para abrir caminho no meio do inferno. Isso não apenas deu espaço para a primeira equipe atacar, mas também tempo para a segunda equipe de clérigos abençoar o equipamento tão necessário para trazer para dentro. Quanto à força policial que permaneceu no limite do perímetro, já começou a expulsar os transeuntes e contactou as capelas mais próximas sobre a terrível situação. Bem treinados e estreitamente coordenados, isso não era algo que pudesse ser obtido em algumas sessões no quartel de treinamento, mas sim através de repetidas experiências de combate. É isso que significa sobreviver neste mundo de atividades paranormais. A menos que os cidadãos e o governo reajam rápida e decisivamente, as consequências não seriam apenas algumas mortes como esta na Terra, mas a morte de uma cidade-estado inteira. Duncan viu tudo por trás, mas não teve muito tempo para aplaudir suas bravatas e sacrifícios. Ele está muito ocupado procurando Nina entre a multidão de vítimas na praça e, infelizmente, não consegue encontrar sua sobrinha. Então ele congelou, virando-se para olhar o museu ainda queimando à distância com uma aura um tanto familiar. Ele tentou caminhar em direção ao prédio, mas assim que deu 2 passos à frente, um policial o deteve. Senhor, há perigo à frente. Por favor, deixe isso para os profissionais. Duncan olhou para o policial, assentiu e se virou. Confundir-se com as autoridades no local só seria uma perda de tempo e atrasaria os esforços de resgate. Então, ele simplesmente abandonou a entrada principal e continuou em algum lugar nas sombras perto da praça. No segundo seguinte em que ele desaparece de vista, Ai voa e atira direto em uma janela que ainda está queimando ferozmente.
Algumas pessoas na praça viram essa cena anormal, mas apenas interpretaram como o pobre pássaro perdendo os sentidos por causa de toda a fumaça. Não demorou muito para que os espectadores ignorassem o incidente. Dentro do museu, fumaça, fogo e ondas de calor atingiram Duncan instantaneamente no segundo em que ele saiu do vórtice verde. Ele não tem medo dessas coisas, mas pode sentir as funções de sua carne e sangue sendo afetadas pela alta temperatura. A alma pode estar bem, mas não demorará muito para que este corpo se torne inutilizável. Mas ele não estava agindo de forma imprudente e sabia o que fazer muito antes de entrar correndo. Há chamas por toda parte aqui, e chamas, era uma coisa muito obediente. Duncan prendeu a respiração, então uma pequena chama verde fluiu silenciosamente sob seus pés para se espalhar pelo chão para fazer contato, assim como ele subjugou as chamas durante a reunião de suntistas no porão do armazém. Até o ar escaldante começou a mudar, não afetando mais a respiração deste corpo. Afaste-se, ele ordena, forçando a chama vermelha a se extinguir atrás dele para revelar um corredor cheio de fumaça e carvão. Duncan olhou para trás e olhou para os marcadores na parede próxima, julgando que tinha aterrissado num escritório nos limites da área principal de exposição. Enquanto caminhava e apagava qualquer chama que cruzasse seu caminho, o cara também fez questão de se concentrar em localizar a garota. Mas, para ser honesto, ele não tinha certeza se funcionaria para encontrar a outra pessoa. Embora sua percepção estivesse agora além dos meios comuns, e o cabeça de cabra também tenha dito que a intuição do capitão é o indicador mais preciso, esta operação sofisticada de sentir a energia de alguém de longe ainda era um território desconhecido. Ele está tentando assim por causa daquela vaga fração de segundo de familiaridade que sentiu na praça, que foi a fonte dessa ideia para começar. Duncan caminhou pelos corredores, pelas chamas, e ainda não conseguiu encontrar Nina em lugar nenhum. No entanto, ele sentiu outra coisa. Duncan murmurou desconfiado, seu olhar se voltando na direção de onde vinha a percepção, não muito longe, no andar abaixo da escada, há uma reação mais forte. O dono da marca estava definitivamente saltando e vivo. Duncan hesitou apenas por um momento, depois correu rapidamente na direção da percepção. Ele desceu as escadas correndo, apagou qualquer chama que cruzasse seu caminho e finalmente se aproximou o suficiente para ouvir uma voz fraca de ipiti-apiti através da marca. Tio, estes são todos ferimentos leves em minhas mãos, tudo ficará bem quando eu descansar por alguns dias. Não se preocupe, meus músculos sempre foram muito bons. Não se preocupe, a porta está fechada e a fumaça não pode entrar por enquanto. Você é tão inteligente, você realmente sabe que há uma sala de água aqui, você leu o mapa da exposição com antecedência. O professor mencionou isso na aula. Educação de segurança, UH. Provavelmente não escutei e cochilei, Você disse que viu um cachorro agora há pouco. Deve ser seu erro. De onde sairia um cachorro desse lugar, O que vamos fazer com esse que desmaiou? Você também não sabe? Tudo bem. Pelo menos ela está viva. Está tudo bem, com certeza seremos resgatados. Duncan não ouviu errado, essa é definitivamente a voz de Shirley, a mesma garotinha gótica que ele conheceu no 6º quarteirão esta manhã. A aura familiar que ele sentiu na praça antes parecia ser provocada por esta marca. Ele não contatou ativamente essa conexão, mas percebeu passivamente sua existência devido à proximidade. Esta marca foi o primeiro lançamento ativo de Duncan, então ainda havia muitas características com as quais ele não estava familiarizado, mas por enquanto, parecia que a conexão entre o fogo fantasma era ainda melhor do que ele pensava. Ao sentir um pouco de emoção em seu coração, ele também teve uma ponta de dúvida. Shirley estava conversando com outra pessoa, e parecia ser sua amiga, com quem ela está. A sala de água fechada tornou-se um refúgio temporário, pois o espaço estreito e claustrofóbico bloqueava o desastre que se aproximava do lado de fora, permitindo que a água corrente transbordasse.
Além disso, não há fonte de luz, então Nina só poderia se confortar aconchegando-se ao lado da piscina com o coração batendo descontroladamente. Enquanto isso, sua nova amiga, uma garota chamada Shirley, verificava o fechamento de portas e janelas. Isso resultou em suas mãos levemente queimadas pelo calor, mas a garota se comportou como se não houvesse nada de errado. Ela continuou ocupada durante todo o empreendimento. Quanto à senhora que estava inconsciente ao lado de Nina, nenhuma das meninas sabia quem ela era. A pobre caminhava perto deles quando um tijolo caiu em sua cabeça, nocauteando a senhora, daí a razão pela qual arrastaram o paciente inconsciente. A julgar pelo vestido, porém, esta senhora claramente não era uma pessoa pobre da cidade baixa como eles, mas uma senhora decente vivendo na cidade alta. Infelizmente, diante da calamidade, não havia diferença entre pessoas decentes e os pobres. De repente, o som da água na pia diminuiu e parou gradualmente. A bomba principal está desligada. Nina, que estava ouvindo os sons ao seu redor nervosamente, disse: "O fogo é muito grande." A nova amiga, que era uma cabeça mais baixa que ela, aproximou-se e agachou-se para perguntar em voz baixa e reconfortante: "Você está com medo?" "Tenho medo de fogo." Nina abraçou as pernas com mais força, sentindo a voz tremer um pouco. "Tenho principalmente medo de fogo." Na verdade, também estou com muito medo. Shirley ficou em silêncio por 2 segundos. "Tudo bem, na verdade tenho mais medo de incêndios." "Não sei dizer." Nina balançou a cabeça. "Você acabou de ficar furioso." "É porque tenho medo de ter ficado furioso." Shirley se agachou com um grande sorriso. "Se eu tivesse parado, provavelmente não teria coragem de me levantar novamente. Mas agora, nós dois estamos presos aqui, sem ter para onde correr. Precisaremos esperar e ser resgatados nesse ritmo." Nina agarrou o braço de Shirley no escuro e, com certeza, a outra parte também estava tremendo. "Você amaldiçoou," Nina murmurou. "Eu pensei, você é uma aluna muito culta e boa. Já chegamos a esse ponto, não finja que não sabe que sou assim." Shirley disse com um grande sorriso no rosto enegrecido: esqueça." Ela parecia querer dizer algo para Nina, mas engoliu no final. Então, olhando para a porta, use rapidamente seu bom cérebro para analisar isso. "Quanto tempo podemos ficar aqui?" Nina ergueu os olhos. "Eu não sei, mas desde que consiga bloquear a fumaça, é seguro por enquanto. Esta sala é muito forte e no canto da escada não deve desabar por um tempo." Shirley bufou com indiferença, então hesitou por um momento antes de falar lentamente de novo. "A propósito, se eu disse que há uma maneira de sair daqui, mas é muito assustador, você gostaria de tentar?" "Uma saída?" Nina olhou confusa para a amiga. "De que maneira?" "É só que..." Shirley se levantou, mas de repente sentou-se novamente. Esqueça, vamos esperar um pouco. Ainda temos tempo, ainda há tempo." Nina. Fim do capítulo. Capítulo 120, Resgate. O tempo pareceu desacelerar repentinamente. Na escuridão e no calor escaldante que se aproximava, Nina sentiu sua mente funcionando incontrolavelmente. Ela parecia se lembrar de quando era criança, de correr para cima e para baixo na loja de antiguidades com seu tio para ajudar, depois de fazer uma bagunça em tudo. Lembre-se do tio explicando para si mesma as histórias por trás daquelas antiguidades. No final tudo foi inventado. Lembre-se da primeira vez que ela foi à escola, da primeira vez que viu a máquina a vapor em um livro didático, da primeira vez que ela conseguiu elogios de uma professora, na primeira vez que fez amigos, e perdeu amigos pela primeira vez. Sua mente estava uma bagunça e sua consciência ficou cada vez mais confusa à medida que a fumaça penetrava na sala, causando-lhe falta de ar também. E aquelas memórias perturbadoras, todas começaram a queimar, engolidas pelas terríveis chamas. Mesmo agora, Nina estava olhando para o chão esperando que ele explodisse em um pilar vermelho e amarelo. Então uma mão fria a tirou da ilusão, pressionando-a contra sua testa. "Você está bem?"
Shirley olhou para a amiga, um pouco preocupada com o comportamento estranho. Eu estou bem. Nina rapidamente balançou a cabeça em negação e agarrou o braço de Shirley. Obrigada, de repente me lembrei da minha família. Família? Shirley ficou surpresa ao ouvir estas palavras. Quem está na sua família? Só existe um tio. Meus pais faleceram há muitos anos e eu cresci com meu tio. Nina relembrou brevemente os rostos de seus pais e tio antes de enterrar lentamente a cabeça nos joelhos. Prometi ao meu tio que iria para casa mais cedo hoje. Você tem um bom relacionamento com seu tio, certo? Shirley parecia um pouco incomodada com esse tipo de assunto e não sabia como confortar a amiga. O que ele faz? Ele é apenas uma pessoa comum. Nossa família abriu uma loja de antiguidades na Cidade Baixa, e ele está administrando tudo sozinho, Nina disse lentamente, então rapidamente levantou as mãos ao notar a expressão de surpresa de Shirley. Não é o que você pensa. Não há coisas reais lá. Isso também parece incrível. Shirley elogiou rapidamente, dono da loja. Se você tem uma loja própria, mesmo na Cidade Baixa, então sua vida em casa deve ser muito boa, certo? Na verdade, é muito mediano. Nina continuou a acenar freneticamente em pânico. A saúde do tio não estava muito boa há alguns anos, então o negócio na loja não tem ido bem. Ele não economizou muito dinheiro, mas eu acho o tio realmente incrível. Ele pode até conversar muito tempo com o Sr. Morris. Ele sabe muitas coisas, e o Sr. Morris disse que ele é uma pessoa profunda. Shirley ouviu a narração de Nina e fingiu entender balançando a cabeça. Então, depois de sairmos, preciso conhecer seu tio. Nina riu. Ela estava prestes a abrir a boca para dizer algo, mas de repente ouviu um barulho alto vindo da direção da porta. No segundo seguinte, a porta da sala de água, que não era muito forte, foi aberta com um chute do lado de fora. Caiu com um estrondo. No momento em que viu essa cena, a primeira reação de Nina foi que o fogo no corredor havia explodido a porta com a intensidade. Mas no segundo seguinte, o que ela viu foi uma figura familiar passando pela porta, e as chamas esperadas não estavam em lugar nenhum. Shirley também se assustou com o barulho alto das dobradiças de metal quase se quebrando. Ela olhou para trás surpresa e todo o seu corpo congelou no momento em que reconheceu a figura na porta. Mas antes que a garota vestida de estilo gótico pudesse agir e se encolher diante do avatar sombrio do subespaço, a voz da nova amiga que ela fez interrompeu. Tio Duncan. Nina olhou para a figura com surpresa e descrença. Neste momento, parecia que todo o medo e depressão tinham desaparecido naquele instante, e nada poderia prejudicá-la. Nina. Duncan também olhou para a sobrinha com alguma surpresa. Na verdade, ele não esperava isso. O homem só seguiu a marca porque queria fazer de Shirley uma ajudante para encontrar Nina. Então o que ouvi foi Shirley conversando com Nina, e a nova amiga e colega de classe não era outra senão Shirley. Quais são as hipóteses? Reorganizando rapidamente esses pensamentos, Duncan levou apenas um segundo para esclarecer a história. Então ele notou a expressão da garota gótica. Não deixando o pequeno invocador contar tudo, ele tomou a iniciativa de conduzir a conversa. Parece que você está bem. Então, antes que tivesse tempo de dizer mais alguma coisa, Duncan notou uma terceira pessoa na sala, uma jovem com uma saia longa que estava inconsciente no chão. Ela parecia estar viva, pelo menos. Shirley finalmente recuperou a capacidade de pensar e lembrou-se do que Nina havia dito sobre sua família. Ao conectar 1 e 2, ela congelou em uma estátua e parecia ter visto um fantasma. Nina, ele é seu tio? Sim, Nina disse alegremente e se jogou sobre Duncan em alguns passos. Tio, por que você está aqui? O fogo lá fora apagou? Ainda não, mas o fogo está sob controle, respondeu Duncan casualmente. Ele sabia que essa declaração ambígua devia parecer suspeita em circunstâncias normais, mas agora Nina estava claramente confusa, então não havia mal nenhum. Isso é incrível. Eu pensei que ia. Está tudo bem. Vamos esperar até sairmos primeiro.
Este não é o lugar para conversar, Duncan interrompeu Nina, então seu olhar se voltou para Shirley e a senhora que permaneceu no chão. Temos que levar esta senhora conosco. Ah, certo. Nina reagiu tardiamente e correu para pegar a senhora, com Shirley correndo para ajudar por trás. Mas devido à diferença de altura, isso não foi fácil para as duas meninas, então Duncan não teve escolha a não ser intervir e fazer isso sozinho. Mas então, bem quando ele estava prestes a se abaixar, Duncan viu um leve movimento bruxuleante que fez com que seu gesto parasse. Era um pingente de ametista que parecia um tanto familiar. Duncan ficou atordoado, relembrando lentamente a visita anterior do Sr. Morris e algumas das coisas reveladas nas palavras da outra parte. Tio, a voz de Nina veio de lado, interrompendo os pensamentos de Duncan. Balançando rapidamente a cabeça para se livrar dos pensamentos desnecessários, ele olhou para Nina, depois casualmente para Shirley antes de sorrir com humor. O mundo é muito pequeno. Com isso, Duncan e as meninas saíram da sala com ele atuando como transportador principal enquanto os dois serviam de apoio. Não havia chamas no corredor quando saíram, e até a fumaça espessa se dissipou por razões inexplicáveis. Shirley observou a passagem escura à frente e hesitou antes de falar. Em que direção estamos indo? Duncan levantou a cabeça e estava prestes a apontar a direção quando de repente sentiu algo através do poder das chamas, que permeava o museu. Tendo uma ideia, ele mudou o dedo para outra saída do original, por aqui. Pouco depois da retirada, outro grupo circulou repentinamente no canto do corredor à frente e apareceu perto da sala de água. Era o esquadrão guardião da Igreja da Tempestade que havia atacado as chamas anteriormente. O esquadrão estava uma bagunça, mas as bênçãos do mar ainda não haviam se dissipado sobre todos eles. Eles avançaram com a determinação de morrer, mas o recuo inesperado do fogo os pegou de surpresa e tornou o esforço de resgate mais seguro do que o planejado. O fogo aqui também está extinto. O padre que liderava a equipe franziu ligeiramente a testa, murmurando enquanto observava os arredores, até a fumaça se dissipou. Que bom que o fogo se apagou, não é? Um guardião murmura. É realmente uma coisa boa, mas em circunstâncias normais, um incêndio desta escala não seria extinto tão facilmente, disse o padre com uma voz profunda e preocupada. De repente, ele notou a porta violentamente danificada da sala de água próxima. Alguém esteve aqui. Um guarda imediatamente se adiantou para verificar. Depois de confirmar os vestígios perto da porta, ele habilmente tirou o incensário e o livro de orações antes de colocar um conjunto especial de lentes em sua cabeça. O conjunto parecia um capacete de meio lado feito de tubos de cobre, manivelas e uma série de lentes, algumas das quais tinham runas intrincadas gravadas nas bordas. O guardião colocou um queimador de incenso no chão, depois ajustou as lentes em sua cabeça e começou a observar as pistas restantes. Não resta nenhum poder sobrenatural, apenas algumas pessoas comuns que passaram. O número exato não pode ser determinado e a aura é muito caótica, relatou rapidamente o guarda. Devem ser os turistas que ficaram presos antes. A porta foi vandalizada por dentro. Provavelmente alguém de fora o quebrou para salvar os presos. Tem certeza de que não existe poder sobrenatural? Não. Continue procurando para cima. Sim, senhor. Fim do capítulo. Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Immanuel Kant.